A adoção do sistema de metas de inflação no Brasil, ela exigiu uma série de pré-requisitos, de ajustes prévios. O primeiro e o mais óbvio foi a estabilização da economia no plano real. Que até então a inflação no Brasil anualizada era 1.600% ao ano. Então como é que seria o nosso regime? Vai ser inflação anual de 1.700, podendo ficar entre 1.100 ou 2.100. Ia ser meio ridículo para o país, né? Então, obviamente, quando se teve uma estabilização e com a atuação decisiva do Banco Central, a gente tem conseguido manter uma inflação baixa, tá? Aí você pode falar, opa, nossa meta é 10%, é 6%, é 5%, é 4,5%. É bem mais plausível e fácil de você trabalhar. Quando a inflação era 1.600% ao ano, não tinha como você imaginar um sistema de metas de inflação. Qual ia ser a sua meta se sua inflação não é de 1.600? Não tinha como. Bom, teve uma série de reformas econômicas, redução do tamanho do setor público, reestruturação do sistema financeiro, importantíssimo. A gente precisou estabilizar o nosso sistema financeiro, sanear os nossos bancos, tirar os bancos podres de circulação. E a gente adotou isso de uma forma bastante mais rigorosa e bastante mais punitiva com as instituições. A gente criou o PROER, que infelizmente, por um problema de comunicação, ele, quando você vê o que os jornais falam do PROER, o que se via, tá, a impressão, a opinião que se saía, se você fosse tirar uma média dos jornais, era: Banco Central deu dinheiro para banqueiro. Por que não deu para a educação, gente? Por que não deu para a saúde? Bom, antes de eu fazer uma apresentação do PROER aqui, que eu achei por bem tirar, porque tem coisas mais conjunturais que estão chamando mais atenção, senão a apresentação ia ficar muito longa. Mas o que foi o PROER? O PROER, no Brasil, ele tornou um banco que está com problema, antes do PROER e depois do PROER. O que o PROER fez foi, ele não mudou o fato do banco estar com problema. Ele simplesmente fez um banco com problema, o Banco Central vai punir mais o banqueiro, o Banco Central o banqueiro, para entrar nisso, vai ter que perder a propriedade do banco, que não acontecia antes. O dinheiro do banqueiro vai entrar na roda. O dinheiro do Banco Central pode ser usado, mas com garantia, porque antes não era. Tá? Então, ele tornou muito mais rigoroso, mais barato para a sociedade e mais punitivo com os agentes. Protegeu mais os trabalhadores, porque antes um banco quebrava, todo mundo perdia o emprego. E aí, os salários atrasados dele, eles iam receber quando? No dia que liquidasse o banco, 10, 15, 20 anos depois. Aí a pessoa ia receber aquele salário, o FGTS, as coisas dele. Dentro do PROER, o banco continuava funcionando, alguns trabalhadores mantinham seus empregos, os outros que seriam demitidos, que eram demitidos, mas recebia FGTS, recebia tudo, ou seja, protegia os trabalhadores. Antes do PROER, o Banco Central, quando fazia a liquidação do banco, só entrava na roda o dinheiro daquele diretor do banco ou do acionista do banco que estivesse assumindo um cargo de direção no banco. O que acontecia na maior parte dos bancos? Nenhum acionista assumia cargo de direção. Por quê? Punha um laranja lá, punha um Zé Mané lá qualquer, tá? Porque aí, se o banco quebrasse, a casa do banqueiro ficava lá. A lancha, a ilha dele, o castelo dele ficava lá. Não entrava na liquidação. Entrava o do coitado do diretor do banco. Com o PROER, o que fez foi, ok, você é dono do banco? Você estava na direção? Não interessa. Sua casa, sua lancha vai entrar aqui no rodo também. Isso mudou com o PROER, ou seja, ele foi mais rigoroso. E também, então ele tornou bem mais rigoroso com os bancos. Tá? Então isso foi o PROER. E o resultado? Tinha mais coisas que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. E o que a gente teve com isso? Um exemplo claro, né, do Banco Central nessa atuação é que a maioria dos países hoje estão tentando adotar sistemas à semelhança do PROER. Gente, resultado, o PROER gerou lucro para o Banco Central. Muitas operações o Banco Central teve lucro, tá? Comparado com os outros. Mas isso é uma coisa que é muito mal comunicada. Existem algumas apresentações no Banco Central que demonstram isso. Bom, vamos passar à frente, tá? Então, no sistema de metas de inflação, a gente saneou o sistema financeiro,
teve um reforço fiscal, porque não adianta nada o Banco Central ficar enxugando moeda de um lado na política monetária, se de outro lado você tem um governo gastando mais do que arrecada. Ou seja, o Banco Central tira dinheiro e o governo fica colocando em circulação. Então você vai tendo inflação sendo provocada. Então com isso, o que você tem? É como se você estivesse tentando enxugar um chão e a torneira está aberta. Ou seja, a torneira aberta, caindo água e você passando pano. Não adianta. Você primeiro tem que fechar a torneira para depois enxugar. Então, um reforço para a política monetária é a política fiscal. Quando você tem uma política fiscal mais forte, tá, mais rigorosa, você permite à autoridade monetária ter uma política monetária menos rigorosa. Porque você pode até reduzir a taxa de juros de uma forma mais forte, porque com a política fiscal forte, tá, você pode aliviar a política monetária, pode reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque você não vai ter o lado fiscal colocando muito mais liquidez e provocando inflação. Bom, com isso tudo a gente tem o sistema de metas de inflação no Brasil, que ele funciona da seguinte maneira. O Conselho Monetário Nacional fixa a meta de inflação. Opa, não é o Banco Central, é o governo que fixa a meta de inflação. O Banco Central avalia, ou seja, é como se fala assim, Banco Central do Brasil, você vai ter que seguir essa taxa de inflação. O Banco Central do Brasil persegue aquela, sabendo disso, vai avaliar a economia. Avaliar de que forma? Avalia a economia, vai ver como que a economia está funcionando. Vai ver como é que está a tendência da inflação, como é que está o lado fiscal, como é que estão a pressão cambial. E com base nisso, avaliando toda a economia, o Banco Central do Brasil define nas reuniões periódicas do Copom qual é a taxa de juros que ele tem que perseguir no mercado para que se atinja aquela taxa de inflação que mandaram o Banco Central ir atrás. Não é o Banco Central que definiu aquilo. O governo falou, Banco Central, você vai atrás dessa taxa. Então, o Banco Central, uma vez definido, avaliada a economia, então o Banco Central, a reunião do Copom, define qual é a taxa de juros adequada para o Banco Central seguir para atingir aquela meta de inflação. E aí, definido isso, o Banco Central atua no mercado, comprando e vendendo títulos para fazer com que a taxa de mercado fique próxima, seja aquela taxa definida na reunião do Copom. Tá? E aí você tem as notas do Copom são publicadas na internet, uma semana depois, semana que vem está na internet aí, qual foi a avaliação do Banco Central, o que o Banco Central avaliou para a economia quando ele decidiu adotar o que ele adotou na quarta-feira. Tá? E você ainda tem o relatório trimestral de inflação. Eu falei, quando eu estava tratando em geral de Banco Central, que os resultados da política monetária são defasados. No Brasil é igual. É importante registrar, gente, que embora as modificações das taxas de juros podem ter repercussões mais rápidas, tá? No Brasil, quando você pega o canal das expectativas ou o canal do câmbio, tá? Muitos dos efeitos são defasados. Tá? O efeito sobre a demanda, por exemplo, demanda agregada, ele se dá principalmente a partir de 6 meses, chegando até a 18 meses no Brasil. Então, quando o Banco Central atuou na taxa de juros, quarta-feira, você tem algum resultado na expectativa imediatamente no câmbio, mas pelo lado da demanda, o resultado vai começar a acontecer daqui a 6 meses, sendo que vai estar acontecendo ainda daí a 18 meses, 1 ano e meio. O Banco Central, o governo.
vai para o governo. Quando a gente estuda séries, quando eu fiz meu mestrado, a gente estudava séries lá no auge da inflação, o governo Sarney, o governo Collor, a inflação chegou a representar de receita para o governo mais do que o imposto de renda. Tá? Mais do que os impostos de renda e mais do que a IPI. Você vê como é, o que significa isso. Ou seja, a inflação era uma fonte de receita para o governo maior que o IPI, maior que o imposto de renda. E sem você ter que ir lá cobrar da pessoa. Você simplesmente tirava o dinheiro do bolso dela. Bom, isso é o que se chama senhoriagem, imposto inflacionário, tá? É uma fonte de recursos sem a necessidade de se criar mecanismos formais de arrecadação ou cobrança. E sem ter dinheiro a público justificar. É um imposto regressivo, porque cobra principalmente dos mais pobres, tá? Que eles não têm forma de se defender, tá? Que têm menos acesso ao sistema financeiro. Então, aquelas pessoas... Eu lembro ainda, tá? Que nos anos 90 existia a conta remunerada. O que era isso? Você põe dinheiro... de um dia para o outro, rendia 100%, rendia entre aspas, né, que te dava a inflação. Se você não pusesse o dinheiro na conta remunerada, no final do mês, no início do mês, você punha lá, o dinheiro valia dava para você comprar 100 quilos de arroz. No final do mês, se você não tivesse colocado lá, você só comprava 1 quilo de arroz. Para onde foram os 99? Para o governo, que é o valor que perdeu a moeda. Bom, no Brasil, a atuação decisiva do Banco Central em prol da estabilidade tem permitido, tá, uma redução dessa transferência de recursos da sociedade para o governo. E esses recursos estão permanecendo com a população, permanecendo com agentes econômicos, permitindo que eles reinvistam na sua atividade econômica e permitindo que as pessoas comprem. Tá? Eu vou apresentar agora um quadro rapidamente para vocês, é um quadro da senhoriagem no Brasil, de um trabalho do Cláudio Loreto, ele é aqui do Banco Central. Ele fez uma comparação histórica, tá, de quanto que era a inflação, aqui estão vendo a inflação, e quanto por cento do PIB ia para o governo em forma de senhoriagem. Vocês vão vendo lá, em 65 estava em torno de 1,9, chegou a cair em 70 com a redução da inflação para 0,91, em 82 já foi para 2,35. Uma média de 65 a 82, a gente vê que a média da inflação está em 43 e da senhoriagem no período 1,26. A gente vai vendo lá o período da inflação. Ali eu tive que aumentar a largura da coluna de inflação, porque ela passou a ser 1.400, 2.700% ao ano. Vejam bem, quando a inflação estava em 2.700% ao ano, a senhoriagem era 3,4% do PIB. Ou seja, tudo isso era o que tirava, era a riqueza que era transferida do PIB, das pessoas para o governo por intermédio da inflação. 94 foi o ano do Plano Real, ele tem que ficar à parte, e aí a gente vai vendo até 2004, eu não atualizei esse quadro, mas até 2004, tá, como que com a redução da inflação se reduz o que é transferido da população para o governo, tá, quanto que a inflação transferia de riqueza da população para o governo. Tá, 0,6, ele reduziu mais depois disso. Esse outro quadro é muito importante. Esse quadro ele mostra, com a redução da inflação, quanto que o salário, quanto que a renda média das pessoas, dos trabalhadores, aumentaram com a redução da inflação. Vocês vão vendo aí a linha vermelha significando a redução da inflação e as barras, quanto que o rendimento médio foi aumentando. O que que isso mostra? Mostra que com a redução da inflação foi um fator fundamental para permitir um aumento da renda média da população, dos trabalhadores. Tá? Ou seja, isso só é possível quando você tem redução de inflação. Tá? A atuação decisiva do Banco Central em prol da estabilidade monetária viabilizou ainda um crescimento do rendimento real médio, possibilitando um aumento de renda dos salários quase nunca observável em períodos de inflação elevada. Os maiores beneficiados nesse processo são os trabalhadores que dependem de seus salários para subsistência, ou seja, quem recebe salário com a redução da inflação vai aumentando. Bom, esses resultados, gente, apenas reforçam a necessidade de o Banco Central do Brasil perseverar na manutenção da estabilidade monetária como forma de proteger a sociedade, em especial a camada menos favorecida, aqueles que não têm acesso às defesas do sistema financeiro contra a inflação.